noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e que essa mensagem de hoje possa falar ao seu coração, trazer uma mudança, de vida, de pensamentos, de atitudes. Nós vamos ler hoje Lucas 18, versículo 24, que fala do perigo das riquezas. Mas eu queria relembrar com vocês aquele jovem rico, lembra aquela história que nós já lemos aqui? Que diz que um homem procurou o Senhor Jesus e disse para o Senhor que ele guardava os mandamentos, e que ele queria seguir o Senhor. E como que ele faria, para ele ter a vida eterna, para ele herdar a vida eterna? Mas o Senhor Jesus, como conhece, o nosso coração, conhece os nossos pensamentos, o nosso interior, o Senhor Jesus viu que aquele jovem, ele era muito apegado às coisas materiais, àqueles bens que ele havia conquistado. Então o Senhor Jesus disse para ele: olha, o que você precisa fazer para você ter a vida eterna, você precisa vender tudo o que você tem e me seguir. E aquele jovem levou um susto. Aquele jovem falou: mas como? Isso é o Deus da minha vida? E ele rejeitou. Por causa da riqueza que ele tinha, ele renunciou a tudo que o Senhor estava oferecendo, sendo que o Senhor que tinha dado para ele aquelas riquezas. Porque tudo que nós temos nessa vida nos é emprestado, é só por um tempo. O Senhor nos dá e depois o Senhor passa para outra pessoa, porque nós não ficaremos aqui eternamente. O Senhor estava apenas fazendo um teste com aquele jovem, falando para ele: vende o que você tem e me siga. E se ele falasse: tá bom, Senhor, eu vendo, porque o Senhor é mais importante para mim, porque o Senhor que me deu, com certeza o Senhor Jesus ia falar para ele: continue com a sua riqueza e venha. E continuando esse texto, no versículo 24, Jesus, vendo aquele moço triste, fala o versículo, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza. Quão difícil é para a pessoa olhar para o Senhor Jesus, buscar o Senhor Jesus, sendo que o seu coração, está preenchido com as riquezas. Tem um texto de Provérbios, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os homens prosperarão como as folhagens. Aqueles que confiam, aqueles que põem a sua esperança nas riquezas, naquilo que ele tem, a palavra de Deus está dizendo que ele cairá, que um dia ele ficará triste, que um dia ele ficará falido, que um dia aquelas riquezas não irão satisfazê-lo. Você já prestou atenção que uma pessoa rica, uma pessoa que tem muitos bens, ela sempre quer ter mais, mais e mais? Ela nunca chega num ponto onde ela diz: agora não preciso mais. Então é por isso que quem tem muitas riquezas e o seu Deus é as riquezas, eles cairão em destruição. E continuando aqui no versículo, diz o seguinte: porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aqui é uma metáfora, que o Senhor está fazendo. Jesus aqui, ele está se referindo a uma porta que havia lá em Jerusalém, chamada Buraco da Agulha. Você sabia disso? Então ele está se referindo que naquela porta também era difícil passar um camelo. Da mesma forma que é difícil entrar um rico no reino do céu. Riqueza, pode ser um empecilho para que os homens, para que as mulheres venham para Deus. Muitas pessoas, elas adquirem alguma coisa que ocupe o seu coração e se torna muito mais importante do que ouvir a palavra, do que ir se reunir com aqueles que estão estudando a palavra. Porque aquilo que ela tem, ou seja casa, ou seja um bem, ou seja algo na sua vida que está prendendo a vida dela, E a palavra de Deus está falando que essas pessoas cairão. Tudo que te impede
de estar aonde o Senhor Jesus está, de estar aonde ensina a palavra do Senhor. Tudo que te segura, que te prende, é aquilo que vai te derrubar. Entendeu o que a palavra está ensinando? Versículo 26, os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? O Senhor deixa muito claro, quem pode ser salvo é quem ama o Senhor em primeiro lugar, quem dá prioridade para o Senhor, quem busca o Senhor em primeiro lugar, quem deixa os seus afazeres, quem deixa os seus bens para irem ouvir do Senhor Jesus, quem renuncia a tudo, tudo é tudo, quem renuncia a tudo por amor a Jesus, esse entrará no reino dos céus. Versículo 27, mas eles responderam, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Que revelação maravilhosa! Com certeza, o Senhor é poderoso, porque Ele fez os céus e a terra com grande poder. Coisa alguma é impossível para o nosso Deus. Versículo seguinte diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muito mais vezes e no mundo por vir a vida eterna. Aqui o Senhor está nos ensinando a deixarmos tudo por amor do Senhor Jesus. Que você possa entender e tomar essa posição hoje diante do Senhor. Deixe a sua casa, deixe a sua consulta médica, deixe o seu encontro com uma amiga, deixe tudo para estar aonde o Senhor Jesus está. Que Ele vai te recompensar muitas vezes mais. Nós temos, eu fico pensando, aqui no Ministério Café com Fé, nós temos somente um encontro, na quarta-feira em Vinhedo, na segunda-feira em Jundiaí e na terça em Campinas. E você tem a semana toda para você remanejar a sua agenda. E tem muitas pessoas que não conseguem chegar nesse único dia da semana, porque tem algo a fazer. O Senhor está ensinando hoje que herdarão o céu aqueles que colocarem o reino de Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar. Que você possa ter essa atitude nova na sua vida. Eu tenho procurado viver isso na minha vida, é difícil, eu tenho buscado viver assim, as coisas do Senhor em primeiro lugar. É um desafio, e eu desafio você a tomar essa decisão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor seja o Deus da sua vida e que nele você coloque as suas prioridades. Deus te abençoe, até amanhã nesse mesmo horário.